Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então tá bom, né? Pessoal, todo mundo leram, fizeram resumo do artigo de sexta e sábado? Sexta a gente não foi um ponto facultativo e sob orientação da coordenação passasse uma atividade para vocês, né? E para vocês fazerem uma leitura. É bacana que na outra disciplina teve muitos alunos que leram, né? Acharam algumas falhas no artigo e isso é comum. A gente lê os artigos dos outros. Sempre eu falo a questão, quando a gente faz um TCC, quando faz um artigo, a gente tem que passar para o outro, porque às vezes a gente não consegue encontrar o erro, né? E é isso que a gente quer, né? Uma crítica construtiva em cima aí de um determinado artigo, tá? Vocês compreenderem. Por quê? Porque às vezes, como o artigo ele é curto, né, em poucas laudas, não tem como você colocar o máximo de informações. Por isso que a gente tem que já começar a perceber isso, quando a gente vai fazer o nosso TCC, o projeto TCC, o nosso artigo final, né, o nosso TCC2, de que informação importante que eu vou colocar no meu trabalho, tá? É importante a gente fazer essa análise, tá ok? Bom, então a gente espera que vocês, né, tenham tido aí uma ótima semana, né, e hoje a gente inicia mais uma aula, vamos falar um pouquinho aí dos sistemas transacionais, né, sobre essa questão aí da parte de sistema de informação, e aí, nos demais, a gente vai passar aí alguns outros destaques, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela da nossa aula de hoje, né, o chamado ciclos transacionais do sistema de informação contábil, tá? Então, pessoal, é uma aula aí bem tranquila, é uma aula não tão demorada assim. É claro que nós temos aí o nosso tempo, né? Mas sempre a gente trabalha aí com algumas considerações dentro dos ciclos transacionais. A gente sabe que o sistema de informação, tá? Ele é extenso, tá? E basicamente a gente resume ele para passar um conteúdo aí mais sintético para vocês, tá? Se travar aí a voz, pessoal, ou a imagem, aí vocês só me avisa, tá? Pode acontecer hoje de manhãzinha, como é de costume, sempre travar, dar um probleminha, mas eu acredito que a internet, ela se estabiliza em um determinado horário aí, tá bom? Como eu sempre falo, a tecnologia ajuda, mas às vezes elas também traz aí alguns pequenos probleminhas, como travar, não funcionar, e aí a gente atrasa um pouquinho a nossa aula. Acredito que normalizou agora, tá? Bom, pessoal, então vamos iniciar, vamos falar um pouquinho sobre esse tema bem importante, esse tema que era da aula passada, tá? Que a gente vai tratar hoje, e é claro, essa aula que a gente teve aí como apenas atividade, ela não vai ser, vamos dizer assim, ficar sem o conteúdo, né? Não vai ser aí, não vou deixar assim de trazer o conteúdo que a gente trabalharia na última aula. Então, ela não vai ter aí alguma complicação, né, sobre o conteúdo que a gente ia passar para vocês, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos ciclos transacionais, tá? A gente sempre inicia falando do SPTs. Então, é um sistema também, dentro aí de sistema de informação, que ele é considerado sistema de processamento de transações, tá, pessoal? Então, aqui vocês vão saber o que se refere essa questão aí do chamado SPT, tá? O SPTs em si. Vocês vão ouvir falar muito sobre essa questão. Então, o sistema de processamento de transações, pessoal, são sistemas de suporte. Para que tipo de nível? Operacional, ou seja, aquelas atividades do dia a dia da organização, tá? Que a gente tem que ter aí uma resposta rápida. Então, esse sistema de processamento de transação, ele tem que ser ágil, tá? Em que forma? São utilizados na automação de tarefas repetitivas e transacionais, chamadas transacionais, como as de controle de estoque, né? Principalmente de uma empresa, né? Como o setor contábil, como sistema de cobrança, né, que tem ali a questão do pagamento, recebimento, folha de pagamento, entre outras. Então, a gente pode classificar e sintetizar essa parte aí do sistema de processamento de transação. Quando a gente fala SPT, nada mais é do que as tarefas repetitivas que a gente tem aí no dia a dia. Tá? É um sistema de processamento que, basicamente, a gente tem aí a compilação de algumas considerações. Tá? Bom, é o mais antigo tipo de sistema, esse SPT, tá? Para quem já estudou alguma coisa de informática, já viu essa parte aí, tá?
Por isso que eu falo, a gente traz um pouco, para não ficar tão cansativo, a gente traz uma parte sintética, tá, pessoal? Por quê? Porque essa parte de sistema de informação, ela é muito analítica. Então, para não ficar tão cansativo, da gente não compreender direito, porque quanto mais informações, a gente precisa de mais tempo, né? E a gente sabe que o nosso tempo, ele em si é reduzido, tá? Então, é o mais antigo tipo de sistema de informação, esse SPT. Então, o sistema desse tipo, geralmente, eles são com padrões, são padronizados, ou seja, que devem ser operados da mesma forma, tá? Com eles suportam as operações da empresa, as respostas do sistema, elas devem ser rápidas, e o sistema também deve ser confiável, tá? Dentro dessa figura aqui, ó, nós podemos ver os modelos, né, ou os métodos tradicionais de SPT, tá, pessoal? Então, temos aqui os processamentos de transações online, né, que ocorre, essas transações são executadas conforme a sua ocorrência. Então, para quem trabalhou aí, ou quem trabalha no escritório, existe esse processo, esse sistema de processamento, que vai facilitar a nossa vida, né? Eu mesmo trabalhei no escritório de contabilidade que era desse modo. Nós temos um servidor, né, que nada mais é um computador central de processamento, e aí nós temos vários terminais, tá? É o chamado processamento imediato de cada transação. Isso aqui, pessoal, por que a gente passa para vocês nessa disciplina? Futuramente vocês podem ser dono de escritórios, vocês podem ter empresas, né, ou alguns já têm empresas. É o chamado sistema central, tá? É um computador que a gente pode utilizar como servidor, ele fica fora, às vezes, da empresa. Por quê? Pode ocorrer incêndio, pode ocorrer um desastre, e a gente precisa de um servidor com aquelas informações. O que é o servidor? Nada mais é do que um HD, como se fosse um HD externo de backup que a gente faz, tá? Então, são os métodos tradicionais de SPT que a gente pode dizer aí para vocês, tá? Bom, dentro desse sistema, pessoal, né, nós temos aí a questão do processamento, como eu falei para vocês, onde a gente tem vários terminais e temos a saída de informação. Então, para sair a informação, é passada pelo computador central, né, como a gente pode ver aqui. Então, quem trabalha ou trabalhou ou ainda não trabalhou em escritório, pode ver que os computadores, tanto do fiscal, contábil, RH, eles são dessa maneira. Então, existe um sistema de processamento, que aí sai a informação em forma de relatório, tá? Então, isso aqui nada mais é o método tradicional de SPT, é onde você está ali, ó, utilizando um computador, basicamente para implantar, né, as informações. E aí tem o processamento e a saída dessas informações através dos relatórios, tá? Então, o processamento sempre são transações online. É muito importante. Empresa, pessoal, tem que ter esse sistema, tá? Tem que ter um sistema à parte, que é o de processamento, e aí ele integra também como o servidor. Então, todo escritório é dessa maneira aqui, tá? Então, tem vários terminais ligados como se fosse nessa CPU, né, de processamento. Nesse caso aqui, a gente vê que cada um tem uma CPU, mas a gente tem um terminal ligado ao computador central. Então, o computador funciona com as configurações particulares dele, mas nós temos a questão do servidor, tá? Bom, então dentro desse sistema, pessoal, que a gente fala do SPT, existe algumas características, tá? Cada transação do SPT requer alguns dados. Que dados são esses? São aquelas entradas, a alimentação que você vai colocar de dados ou informação, né? Então, entrada e alimentação dos dados, que vai gerar uma informação posteriormente. Dentro desse processo, nós temos a questão do armazenamento, tanto o processamento, e a geração de documentos e relatórios. É importante vocês observarem que existem, né, um método para se utilizar. Então, voltando aqui nessa figura, um exemplo, né, aqui, ó, ficaria um pouco difícil para o contador lá geral, ele ter as informações de cada terminal desse. Por isso que se tem um computador central, porque tudo que vocês estão lançando aqui, automaticamente ele vai ter acesso aqui para posteriormente passar para o cliente, para emitir algum relatório, né? Então, todas essas informações são alocadas dentro desse sistema chamado SPT, tá? E aí, entrada e alimentação de dados, processamento, a gente tem os documentos e relatórios, tá? Quais são os objetivos de um sistema SPT, tá? Desde as décadas de 50, pessoal, os SPT evoluíram bastante, tá? Daquele sistema mais lento que a gente via até os computadores, né? Da parte de computadores que eram lentos e manuais para os computadorizados mais avançados. Vocês sabem que
todo ano chega aí um modelo novo de computador, né? E a gente já comentou isso nas nossas aulas, que uma empresa, para uma empresa, é necessário um sistema com qualidade, rapidez, principalmente rapidez e qualidade, que vai dar um suporte aí para todo o objetivo que você tem dentro de uma empresa, da venda, recebimento, pagamento, entre outros, tá? Então, mesmo então, os SPT estavam onde vivem as organizações, tá? Então, dentro de qualquer empresa, nós temos os chamados SPTs. O mesmo continua sendo verdade atualmente, muitas poucas organizações podem sobreviver sem um meio de processar eficientemente pedido de venda, faturas ou transações, tá? Mas é um sistema mais lento. Hoje a gente quer agilidade, né? Hoje, se vocês forem pegar aí o celular de vocês e vocês forem fazer um cadastro, um exemplo, né? Principalmente o WhatsApp. Quando você, vamos dizer assim, baixa, né, lá no seu celular para instalar o WhatsApp, principalmente, você recebe uma numeração para você ativar ele. Então, pessoal, a gente quer o quê? A gente quer agilidade. Na hora que você instala e para fazer a contraprova que realmente aquele celular é seu, ele manda um código. É onde que está tendo muita questão aí dos golpes, né? Que as pessoas pedem esse número e clonam o seu WhatsApp. Essas informações, elas fazem parte de um sistema de processamento, tá? Então, todos que baixaram o WhatsApp já viram, né? Clica lá no WhatsApp, ele manda uma informação para o WhatsApp manda um código para você ter aí a contraprova da utilização do celular. É isso que a gente fala, o sistema de processamento hoje tem que ser ágil, né? É até mesmo a questão de uma senha, que você perdeu aí do seu e-mail, de algum sistema que você esqueceu a senha, é agilidade. Isso se passa pela questão do sistema de processamento de transações, tá? Então, quando a gente fala a questão aí de transações, não é só apenas de informações através de relatórios, mas tudo que aquilo você precisa de atualização dentro de um sistema, tá? Os SPTs, pessoal, são de forma fundamentais. Para quê? Para assegurar essa questão do movimento normal das operações, tanto comerciais, e a questão da preservação do fluxo de caixa, né? Que a gente fala a questão da parte aí da lucratividade, além de dar um apoio ao sucesso da organização. Então, sem sistema, hoje é difícil a gente ter essa questão, né, de preservação do fluxo de caixa, lucratividade e a questão das tomadas de decisão dentro de um sistema. Então, qualquer que seja a estrutura, o sistema de informação de uma organização são apenas tão bons quanto os fundamentos sobre os quais estão construídos, e os SPTs é esta base, tá? Então, é necessário ter um bom sistema de processamento. Basta ter só um computador? Não, é necessário um sistema integrado, tá, pessoal? É um conjunto de informações ali integradas que vai gerar esse relatório, tá? Bom, devido à questão da importância dos SPTs, né, a importância desse processamento de transações, as organizações elas esperam que os seus SPTs atinjam um número máximos, né, vamos dizer assim, alto de objetivos específicos, que inclui alguns como processar dados gerados por e sobre transações, ou seja, o principal objetivo de qualquer SPT é capturar e processar, também armazenar essas transações, além de produzir uma variedade de documentos relacionados às atividades comerciais rotineiras, tá? Então, além de processar, é montar, né, criar essa questão do documento relacionada a essas atividades, tá? Então, todo sistema hoje, se vocês forem chegar numa empresa, ela tem um sistema, né? Tanto gerencial, né? Tanto contábil, né? É claro que algumas empresas que têm aí os seus serviços feitos pelos escritórios, basicamente elas têm mais a parte gerencial, tá? Então não tem aquela parte contábil, parte de RH, tem mais a parte de controle de estoque, entrada, saída, até a questão da folha de pagamento também entra, né? Tem alguma coisa em si de RH, mas se a gente for ver a parte contábil, fica para o escritório externo, tá? Dentro desses objetivos, pessoal, também temos um dos itens importantes, manter um alto grau de precisão, é o que a gente espera, né? Então, o objetivo de qualquer sistema é a entrada e o processamento de dados sem erros, tá? Mas é necessário também que a pessoa que esteja operando esse sistema esteja atento, né? Qual que é a informação que vai incluir nesse sistema? Por isso que eu falo para vocês, é muito importante quando vocês forem trabalhar no escritório, entenderem muito essa parte de contabilidade. Por quê? Porque um lançamento errado, pessoal, como eu já falei para vocês, atrapalha
adiante a informação, o exemplo da parte contábil, tá? Por quê? Porque não fecha relatório, por causa de um lançamento do fiscal. Isso é importante. Então, além de manter um alto grau de precisão no sistema, é necessário que essas entradas de informações entra sem erros. E é o que a gente vê hoje muito, né? Às vezes no apuro, na correria, na dúvida, né? A pessoa lançar uma informação errada. Então, assim, ou um dado errado, melhor dizendo. É importante que vocês tirem essas dúvidas. Então, quem for trabalhar em escritório, tentem perceber essa questão, tá? Como eu falei para vocês, trabalhei em escritório e vi que o pessoal do contábil, às vezes, tinha dificuldade para fechar relatório. Por quê? Por causa dos lançamentos. O sistema era bom, mas quem lançou no campo errado, tá? É muito importante isso. Falar nisso, pessoal, algum de vocês estão trabalhando em escritório de contabilidade? Eu não sei se eu fiz essa pergunta, porque são várias turmas, né? Eu não lembro. Mas alguém trabalha em escritório de contabilidade? Tem interesse de trabalhar? O que vocês me dizem? Vocês estão muito quietos hoje, né? Alguém está trabalhando em escritório de Bom contabilidade? dia, professora. Bom dia, Marina. Eu já trabalhei, o ano passado eu trabalhei como na parte do departamento pessoal. Agora eu estou trabalhando em outra empresa que faz parte de licitação, contrato, só que eu vejo um pouquinho de rescisão, cálculo trabalhista. Tá gostando de trabalhar? Sim. Trabalhou na parte fiscal e contábil já também ou só RH? Não, só RH e departamento pessoal só. No escritório que você trabalhou, tinha problema de lançamento de informação com erro? Ah, tinha bastante, né? Porque o contábil lá, o tempo que eu fiquei lá, um ano, passou 3 pessoas, né, para ficar responsável pelo contábil. Aí sempre tinha erro, né? É o que eu falo, né? Além dessa informação que você vai colocar os dados lá, a gente tem que ter noção. E isso serve para nossa empresa, tá, pessoal? Por quê? Porque algumas de vocês, né, vão querer ser empresária. E aí tá certo, né? Tem que correr atrás dos objetivos e ter um sistema próprio, né? Ter um treinamento da pessoa. E isso que a Marina falou era o comum que acontecia lá no escritório que eu trabalhava, né? Entrei e o contador lá da parte contábil, ele falava, né, que tinha muito erros nos lançamentos. Então, é importante, né, dentro desse SPT, desse sistema, a gente controlar o que a gente vai colocar de informação, né, sem erro. Então, o importante é isso. Por isso que eu falo, a gente tem que ter agilidade, mas com qualidade. Se você tem agilidade e não tem qualidade, pessoal, não serve, tá? Mesmo que você demore um pouco, porque depois que a gente entra numa empresa, né, o início ele é um pouco mais lento, até a gente aprender, depois a gente fica rápido, né, fica profissional. Por isso que eu falo, quanto mais a gente exerce um determinado setor, mais profissional a gente fica, tá? Aí a gente não precisa tá verificando algum determinado item, por quê? Porque a gente já sabe na mente. Então é questão do treinamento, da prática. Então, quanto mais vocês praticarem, mais vocês ficam bons, tá? Isso, pessoal, eu falo a questão aqui, como vocês podem observar, a nossa disciplina é muito teoria, tá? Então, a gente só vai ver no final os tipos de sistema, então, é muita teoria, sistema de informação contábil. Então, não tem cálculo, como a gente vê em contabilidade geral, parte de custo, então a gente vê muita teoria. E isso é bom na questão da leitura. Por quê? Porque através da leitura, a gente, como a gente sempre fala, né? Quanto mais você lê, mais você consegue escrever melhor, tá? Porque a gente tem dificuldade de escrever porque a gente não lê muito. E isso é importante vocês lerem, acompanhar, tá? Seja a questão das leis, das normas, porque quando você for ter o seu escritório ou trabalhar, você já tem uma experiência aí, principalmente na parte da leitura, da interpretação, tá, pessoal? Isso é muito importante. E é o que eu falei para vocês, tá? Dentro dessa questão aí, tá? Bom, dentro dessa questão dos objetivos específicos, pessoal, também temos assegurar a integridade dos dados da informação, tá? Então, nesse caso aí, nós temos um objetivo que é assegurar todos os dados e informações que vão estar armazenados nos bancos de dados, tá? Os mesmos que estejam exatos, atuais e apropriados. Então, todo sistema, vocês sabem, que é necessário uma atualização, chamada atualização. Então, todo sistema, vocês podem ver aí, aplicativo, os computadores, né? Isso, às vezes, trava o computador, por quê? Porque você tem sempre que estar atualizando.
é importante assegurar essa integridade dos dados e informação, tá? Então, dentro do sistema, exigem atualização, né? Por quê? Porque nunca fica, tudo muda, né? Como a gente sempre fala. Seja o aplicativo, seja os programas de computadores, então temos que ter aí essas informações armazenadas também com atualização. E sempre produzir documentos e relatórios em tempo, tá? Então, para a gente produzir esses relatórios em tempos, esses sistemas, eles podem, né, levar dias, se for manuais, semanas ou até mesmo meses para produzir algum documento. Então, dentro desse sistema, né, o SPT, computadorizado, ele tem sido capaz de reduzir essa questão do tempo de resposta. Então, por isso que é importante a gente ter. Hoje a gente não vive sem a tecnologia, tá, pessoal? Infelizmente, a gente vê que dentro de um mundo globalizado, a gente não vive sem uma informação aí, vamos dizer assim, através de relatórios do computador, do que a gente via antigamente, né? Principalmente aqueles mercadinhos que as pessoas iam fazer compra e anotavam num papel, né, ou no caderno, e deixava lá. Hoje não. Hoje tem essa questão aí dos sistemas que vai armazenar essa informação e você pode acessar da onde que você quiser, tá? Então, a capacidade de conduzir transações de negócios de forma imediata, pode ser muito importante para a operação lucrativa da organização. Então, hoje, se você tem uma empresa e não tem sistema, você passa apuro. Por quê? Porque a gente não consegue armazenar, principalmente, tudo em papel, né? Hoje tudo é arquivo digital, então existe essa questão da produção de documentos, tá? Não tente ficar no manual, tá? Porque a gente não vai conseguir. E temos a questão também do aumento da eficiência do trabalho. Antes dos computadores, esses sistemas SPTs, pessoal, manuais, constituíam um trabalho intenso, como a gente pode observar, né, nos primórdios, como que era o trabalho. Era intenso, era difícil, complicado, demorado. Então, eram necessários salas cheias de funcionário e equipamentos para processar as transações de negócio manualmente. Um exemplo que a gente fala é a questão dos computadores, né? Não sei se vocês já tiveram aí a curiosidade, como que eram os computadores iniciais. Era um gigantesco, né? Para fazer um processamento de uma informação que demorava tempo, e aí era poucas informações também extraídas desses dados, tá? Hoje, esses sistemas produzem reduzir aí substancialmente essa questão das exigências de trabalho de funcionários e outros, tá? Então, para muitas empresas, um sofisticado SPT computadorizado pode ter o seu custo justificado apenas pela economia de trabalho. É aquilo que a gente fala, né? O custo-benefício, tá? Um exemplo que a gente tem, principalmente vocês que estão na faculdade. Qual que é o custo-benefício de ter aí um computador, né, na faculdade? É reduzir o custo que você teria que pagar para digitar em outro lugar, né? Hoje, existem cidades, pessoal, que tem alguns professores, né, ou estudantes que eles ainda não têm um computador em casa. Eles vão em lan house, digitar trabalho, imprimir até que isso é comum hoje, né? Nem todo mundo tem impressora, mas isso é muito comum hoje em cidades, as pessoas terem, né, essa dificuldade de acesso à informação, tá? Beleza, então, tá? Só tô vendo aqui, acompanhando o grupo também, né? A Franciele caiu a internet e a Sirlene está sem energia, tá? Beleza, tá, pessoal? Então, é importante o grupo, porque daí você pode avisar e a gente acompanha aqui e já responde vocês, como também eu aviso vocês, tá? Se cair o sistema aí, se der algum problema, vocês podem tanto avisar aqui ou como abrir o microfone aí, como aconteceu aquele dia, tá? Beleza? Então, pessoal, hoje é difícil viver sem um sistema adequado, tá? É claro que antigamente a gente tinha aí, não sei no tempo de vocês, mas é claro que a gente não é tão velho assim, a gente fazia os trabalhos em papel ao maço, né? Não sei se algumas de vocês aí, ou deixa eu ver se tem algum homem aqui, não, algumas de vocês aí faziam trabalho em papel ao maço, né? Então, isso basicamente era um sistema que a gente tinha, né? Exato, né? A gente não tinha a questão do Google, né, pessoal? Eu fui do tempo, não sou tão velho assim, tenho 38 anos só, tá? Mas
Fiz 38 sexta-feira passada, viu, pessoal? É que a gente não teve aula, né? E a gente fazia o quê? Consulta em Barça, né? Pensa no trem difícil, tá? E a gente fazia aqueles trabalhos em papel ao maço, né? Escrevia, não tinha digitação, ainda era difícil, né? O acesso, a questão do celular. Hoje não, hoje veio para facilitar o sistema, né? Eu não sei se alguém aí foi do tempo do mimeógrafo. Alguém sabe o que é um mimeógrafo? Isso eu usei. Isso, exatamente. As provas vinham com cheiro de álcool, muito bom, né? Às vezes a gente gostava daquele cheirinho, né? A professora passava no mimeógrafo, tinha o carbono, né? Um papel especial, para quem não conhece, era como era nossas impressões, tá, pessoal? Então era um carbono, o desenho, né? Ou atividade que a professora passava, o mimeógrafo é como se fosse prensado e aí saindo várias atividades ao mesmo tempo, tá? Eu tenho muito saudade daquele tempo da minha professora Osana, que foi aí e a professora Sueli, a professora Sueli já faleceu, que faziam essas atividades. Então, modernizou, melhorou, né? Então, por que, que a gente não utiliza de um modo correto? Então, a gente tinha um mimeógrafo, tá? E era bem bacana, realmente, cheiro de álcool, né? E ninguém reclamava, né? Claro que a gente não ficava cheirando álcool, pessoal, mas ia muito longe, né? Esse cheiro de álcool. E aí a André até falou essa questão. Então, foi um dos tempos bons também que a gente teve aí da parte manual. Mas por que não utiliza hoje o sistema, né? Hoje a gente vê aí que nós temos ferramentas extremamente importantes à disposição e às vezes o aluno, né, não utiliza, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, hoje na internet tem muita coisa boa. Tem muita coisa ruim? Tem. Mas tem muita coisa boa que a gente aproveita, tá, pessoal? Hoje você faz cursos online sem sair de casa, né? Não das nossas aulas aqui, que a gente está remoto, mas futuramente a gente volta presencial. Mas tem cursos que você pode fazer a hora que você quiser, né? Naquele tempo a gente não tinha, né? Hoje a tecnologia está avançada, né? Os sistemas mudaram. Veio para quê? Para sofisticar e melhorar a nossa vida do dia a dia, tá, pessoal? Então, para quem não sabe o que é um mimeógrafo, depois vocês podem pesquisar aí, que isso a gente teve muito presente na nossa infância, tá? Então, pessoal, dentro dos objetivos desses SPT seriam a questão do aumento da eficiência do trabalho, tá? Quais são as aplicações do processamento de transações, pessoal? Temos o processamento de pedidos, que é o mais comum, fatura, controle de estoques, contas a pagar, contas a receber, compras, recebimento, expedição, folha de pagamento e contabilidade geral, tá? Então, esses sistemas estão integrados dentro dessa aplicação. É muito importante a gente ver essa questão, tá? Pessoal, falando um pouquinho aí da tecnologia da informação. Então, a gente já falou também no início também, tecnologia da informação. Essa tecnologia da informação, a gente pode dizer que é o tipo de tecnologia mais comum, né, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, que vai incluir qualquer dispositivo, né, que colete, manipule, armazene ou distribua essa informação, tá? Então, como usuário, o que você vai precisar? Vai precisar ser um profissional experiente em tecnologia. Por isso que eu falo para vocês, a parte contábil exige mais conhecimento. Às vezes, pessoal, quando vocês forem prestar um serviço de contabilidade, vocês não vão ganhar muito pelo tempo que vocês gastam, mas vocês vão ganhar pela experiência, né? Pelo conhecimento que vocês adquiriram na faculdade. É igual a gente sempre fala, né? Às vezes tem gente que precisa de uma declaração, e aí você faz uma declaração lá em 5 minutos. E aí você cobra um exemplo, R$ 200. A pessoa fala, nossa, você demorou 5 minutos, cobrou R$ 200. Tá, mas e os 4 anos que eu fiquei na faculdade? Para ter esse profissionalismo, né? Não sei se alguém já falou isso para vocês, mas é isso que a gente leva em consideração. É o conhecimento, a informação. A informação tem preço. Então, por isso que a gente não pode cobrar um valor muito baixo, tá, pessoal? Isso é importante vocês saberem. Você fez a declaração em 5, 10 minutos, cobrou R$ 200. Cobra menos? Não, não vou cobrar menos, né? É a minha experiência, é o meu conhecimento. Teve preço, teve horas que eu passei de madrugada estudando, conhecimento, né? Tendo esse conhecimento para mim chegar até esse patamar, vamos dizer assim. Então, por isso que alguns profissionais, eles cobram e eles não baixam preço. Então, a gente tem que ter isso em mente. É claro, a gente tem que ser um profissional experiente. Se você ficou a faculdade toda, não teve, né, esse desejo de
receber mais conhecimento, né, basicamente você, lá no final, você não vai ter esse reconhecimento como profissional, né, de receber um valor mais considerável. Eu sei que é muita disciplina, é muito cansativo, mas a gente tem que ter, no mínimo, né, pessoal, um pouquinho aí de interesse para aprender um pouco mais, porque a gente morre e a gente não aprende tudo, isso é comum, mas se a gente parar e estagnar no tempo, tem alguém que passa por nós, tá? Isso a gente sempre fala. Terminou a faculdade, vai fazer aí uma pós-graduação, vai fazer um mestrado, quem sabe um doutorado, por quê? Porque sempre tem alguém atualizando mais do que nós, e às vezes a gente perde espaço, principalmente no mercado de trabalho, né? A gente não quer ficar atrás, não é assim? Então é importante a gente ter em mente essa questão, tá? Então, pessoal, um sistema ele resume-se em partes integrantes que formam um todo. Então, nós podemos dizer que todo computador é um sistema de computador. Isso mesmo, todos os computadores são sistemas de componentes para entrada, tá? Que aí entra a questão do processamento, armazenamento e controle dos dados. Então, com a evolução tecnológica, os computadores tornam-se cada vez mais rápidos e menores. É igual a gente vê, né? As televisões também. Quem diria, né, que a gente poderia assistir televisão pelo celular, né? Como eu falo, naqueles tempos antigos não tinha isso, né? A internet, né? Apesar de ter muita gente que não tem acesso à internet, mas hoje a internet ela já está mais abrangente, né? Hoje, mesmo que você aí não tenha uma vida social, né? Vamos dizer assim, de bens requisitos, um valor aí considerável de remuneração, você tem acesso à internet. Hoje a internet está quase acessível a todos, tá? Então não está um valor muito mais alto como a gente viu antigamente. Então, pessoal, é necessário. Então, com essa evolução tecnológica, os computadores tornaram-se cada vez mais rápidos e menores. Então, é necessário a gente acompanhar. É claro que não tem como todo ano trocar de notebook, trocar de celular, mas vocês podem observar que os celulares, a cada 2 anos, estourando 3 anos, você tem que trocar ele, que aí ele começa já a dar problemas, as atualizações já não é as mesmas, né? Isso funciona, tá, pessoal? Eu sempre tento permanecer o mais tempo com o meu celular, mas não tem como. Felizmente, as atualizações já não tem mais, aí são para os próximos tipos de celulares, computadores, e aí a gente tem que ficar tendo essa troca, tá? Mas a gente tem que acompanhar de uma maneira ou outra essa parte da evolução, tá? Pessoal, dentro da tecnologia da informação, a gente fala geração de computadores, tá? Então, as principais mudanças nos sistemas, principalmente de computadores, ocorreram em algumas etapas e são chamadas de gerações, como a gente já falou a questão também dos computadores, tá? Então, para que possamos entender as mudanças ocorridas na tecnologia, é importante entendermos um pouco dessas etapas, tá? A informação que a gente passa sobre a geração zero. O que é a geração zero? A geração zero é a geração que deu início à história da computação, tá? E não se sabe ao certo quando ela iniciou, mas ocorreu aproximadamente até 1945, tá? Que foi aí a classificação da geração zero, onde iniciou a história da computação, tá? Alguns autores falam algumas datas, mas dentro do contexto a gente fala que o certo mesmo, quando ela iniciou, ainda alguém não tem uns detalhes mais formais, tá? É igual a questão do método das partidas dobradas, né, que vocês viram lá em contabilidade geral, eu acredito que vocês viram em teoria, sobre a questão do método das partidas dobradas, né? Quem que criou o método das partidas dobradas? Alguém sabe? Alguém lembra disso? O professor chegou a falar. Quem que criou, pessoal, o método das partidas dobradas? Uma boa pergunta aí, né? Pode cair na provinha do CFC, no ENAD, né? Eu não sei se vocês vão fazer o ENAD esse ano, mas se a gente for ver, pessoal, até hoje não se sabe quem criou o método das partidas dobradas, que é o débito e crédito, tá? A gente sabe quem aperfeiçoou, pegou o bonde andando, vamos dizer assim, foi o Frei Luca Pacioli, tá? Então ele é considerado o pai da contabilidade por causa desse método das partidas dobradas, mas se você pesquisar aí, tem autores que falam que até hoje não se sabe quem criou o método das partidas dobradas, mas sabe que quem aperfeiçoou foi o Frei Luca Pacioli, tá? Então é importante a gente ter noções sobre isso. Dentro dessa etapa, da geração de computadores, nós vamos apontar aí dentro da geração zero, vamos apontar alguns conhecimentos importantes para a história, desde a geração, ou seja, a máquina de calcular, que foi criada pelo cientista francês Blaise Pascal,
tá? Então, trata-se de uma calculadora que possibilitava as expressões de soma e subtração, foi aí onde que iniciou, né, o termo de calculadora, de calcular. Então, ainda na geração 0, houve a evolução da máquina de calcular, né, que já possui expressões de multiplicação e divisão. Então, foi aperfeiçoando. Iniciou aí com soma e subtração, e posteriormente teve aí a multiplicação e a divisão, tá? Também foi criada a máquina analítica, né, ou seja, memória e unidade de computação, unidade de entrada leitora de cartões perfurados, eu acredito que isso aqui você já viu em algum momento de contabilidade, e unidades de saída, que seria a saída impressa, que perfurava os cartões, tá? Por Charles Babbage. Eu acredito que também vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Dentro da geração. Então, são as gerações de computadores dentro da tecnologia. O que seria a máquina analítica? Refere-se a uma máquina que ficou no processo de análise e nunca foi construída, mas mesmo assim podemos considerar que foi o primeiro projeto de computador. Então, a gente pode dizer que foi aí a questão da máquina chamada analítica, tá? Não é o caso da gente ficar falando aqui, mas só para vocês verem como que se iniciou essa parte da tecnologia. Tivemos a primeira geração, desenvolveu no início de 1950, pessoal. Foi aí onde começou a surgir a questão do computador, né? E teve como principais contribuições o surgimento dos primeiros computadores a válvula, tá? E também nesse período foi criado aí a parte da arquitetura de von Neumann, onde os computadores eram compostos principalmente com partes principais de memória, unidade de controle e unidade lógica aritmética, onde fazia os cálculos, né? Então, os computadores ocupavam o tamanho de salas inteiras. Isso aqui, acredito que vocês já ouviram em algum momento, para quem fez aí o curso de informática, sobre a questão dos computadores, né? Que eram computadores gigantescos, e aí eles faziam pequenos processamentos que aí se tinham informações para tomada de decisão, tá? Um exemplo que a gente tem aqui é a válvula, ó, tá? Então, aí, para vocês, para conhecimento, em cada 5 minutos, pessoal, em média, alguma das válvulas queimava, tornando necessárias manutenções frequentes nos primeiros computadores. Então, era através dessa questão de válvula. Hoje a gente não tem, né? Hoje os computadores, vocês podem ver que são peças mínimas, né? Já na segunda geração, pessoal, começou a diferenciar a questão dos transistores. Então, nós temos uma válvula, vocês podem ver, essa válvula é um pouco grande. Essa aqui sempre vai ter em TVs mais antigas, tá? Para quem tem TV aí antiga, se for abrir uma TV, vocês vão ver esses tipos de válvula. É onde iniciou. Depois veio a questão da segunda geração. Então, a segunda geração, ela teve essa trajetória na tecnologia da informação nos anos de 1960. Então, surgiram os transistores e foi criado o sistema operacional DOS, tá? Então, isso aqui, pessoal, é os transistores. É o que mais comum hoje se utiliza. Mas se vocês observarem alguns computadores novos, já não existe mais esses, são peças menores, tá? Então, os transistores eram 100 vezes menores que as válvulas, né? Não precisavam ser aquecidos para funcionar, mas eram rápidos e confiáveis, tá? Era mais rápido e confiável. Então, evolução, né? Se evoluiu, né? Com o passar do tempo. Isso é bom, né? Melhora a nossa vida, mas é igual o carro e a moto, né? A bicicleta até ainda é importante, mas o carro, a moto ajuda, né? Tanto o carro e a moto ajuda, mas o que deixa o ser humano sedentário, né, pessoal? Não quer mais fazer exercício, então é a mesma coisa, tá? Vamos dizer assim, do equipamento maior para um equipamento menor. Claro que a tecnologia da informação tem essa diferença, tá? Mas aí a evolução vai tendo aí o seu espaço, tá? Bom, dentro dessa questão, pessoal, nós temos a parte da terceira geração, dentro da tecnologia da informação. Então, ocorreu durante os anos de 1970. Então, nessa geração surgiram os circuitos chamados circuitos integrados, tá? Esses circuitos, pessoal, era uma pastilha com vários transistores que a gente viu. E também foi criado o sistema operacional multitarefas. Então, foi aperfeiçoando a questão através dos circuitos integrados, a parte da tecnologia da informação, tá? Na quarta geração, pessoal, ocorreu durante os anos de 1980 e 1990, onde foram criados circuitos integrados de grande escala, chamado LSI, e também os PCS, tá? Os Personal Computer, tá? Então, dentro desse processo, foi a evolução da tecnologia da informação. Na década de 80, pessoal, essa técnica, ela tornou possível a colocação de dezenas de milhares de transistores em um chip, né, como a gente vê aí o chip de celulares, tá?
O que isso propiciou, pessoal? A criação de mini computadores que passaram a fazer parte da realidade de muitas empresas. Então, muitas empresas começaram a investir, né, nesses centros de tecnologia da informação, justamente porque, tendo um sistema coerente, um sistema adequado, a empresa teria aí o processamento muito mais rápido desses dados alocados no sistema. Tá? Então, muitas empresas nos chamados centros de computação, ou centros de processamento de dados, e daí por em diante começava a era da computação pessoal. Foi evoluindo, né? Tivemos a quinta geração. Então, a geração atual tem como característica essa geração que a gente está, a evolução das gerações anteriores, né, nesse quesito aí dos computadores, que tornaram-se cada vez menores e muito mais rápido. Tá? É importante, então, a gente ter em mente, né, como que surgiu e o que melhorou, para vocês verem, né, a importância da gente utilizar, né? Por que não utilizar um sistema? Se evoluiu bastante, né? Passou por gerações, e aí nós temos essa ferramenta de grande utilidade, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida, pergunta até aqui? Pode perguntar, tá? Se quiserem aí, fiquem à vontade. Não? Tranquilo? Então vamos lá, prosseguindo. Bom, dentro desse tecnologia da informação, pessoal, a gente fala alguns conceitos de sistema de computadores, tá? Isso aqui eu sei que é um pouco repetitivo, mas como faz parte do conteúdo que a gente está tirando, fala sobre a questão da entrada, processamento e saídas, tá? Então, o sistema de computador, ele é um sistema de hardware organizado segundo algumas funções. Então, é necessário funções. É o mesmo caso do computador. Não sei vocês, mas quando a gente vai desligar o computador, a gente não pode desligar direto lá no botão, né? Lá no botão desligar. A gente tem que ir lá, configurar, iniciar, né, pesquisar lá a aba desligar, e aí ele pergunta desligar agora ou não. Por quê? Porque pode dar problema futuramente no seu computador. Então, existe uma organização, tá? Então, no caso, esse hardware é organizado com funções, tá, pessoal? Até vocês tirarem um pendrive aí do computador, precisa você autorizar, ejetar. Por quê? Futuramente seu computador pode dar problema por causa que ele não está reconhecido, né? E aí você tira de uma vez, automaticamente o sistema fica indeciso o que fazer. Aí dá os probleminhas que ocorrem nos computadores. Até isso, pessoal, antigamente eu não sabia, tá? Então a gente aprendeu, passa para vocês, é uma coisa nova, que a gente não deve fazer desse modo. Tanto desligar da tomada, quando não tem a bateria, não pode, e o pendrive também. Eu sei que demora um pouquinho, né? Às vezes a gente não tem paciência, não, vamos desligar logo isso aqui, tirar o pendrive, mas você tem que ir lá, né? Tem que informar o computador que você vai ejetar o pendrive, que você vai desligar, né, o computador. Tudo tem isso relacionado à organização, tá? Dentro desse processo, nós temos a entrada. Então, a entrada vai converter esses dados para um formato eletrônico, né? Para a entrada direta no sistema de computador. Então, nós temos um exemplo aí, a questão dos teclados, telas sensíveis ao toque, canetas, mouses, scanner, né? Óticos, entre outros. Então, dentro dessa questão, nós temos o hardware organizado de entrada, tá? Então, de entrada é tudo aquilo que você inclui no computador justamente para entrar alguns dados. Então, o teclado não sai nenhuma informação, mas você pode digitar, tá? Então, são entrada de dados. Tela sensível a toques, do mesmo jeito. Ela não sai, mas você dá a entrada no computador. Canetas, mouses, entre outros. Ok? Entendido, pessoal? Acredito que vocês já viram essa parte aí em informática para quem fez o curso. Quem não fez, está compreendendo agora, tá? Temos o processamento. Então, depois dos dados, nós temos o processamento. Então, a CPU, a Unidade Central de Processamento, ela é responsável pela parte principal do processamento, que inclui as funções lógicas e aritméticas, né? Também chamados circuitos para dispositivo, como memória, caixa de armazenamento temporário. Então, processamento nada mais é do que ali aquela caixa, né? Que a gente fala, a gente tem um monitor e tem o CPU. O computador é a parte completa. Então, o CPU é essa unidade central de processamento que vai ter aí as funções de processamento, tanto lógica como aritmética. E aí nós temos as saídas, né? São aquelas que saem as informações. Então, os dispositivos de saída incluem os monitores de vídeo, então não entra informação, apenas sai. Impressoras, unidade de resposta de áudio, que converte os dados de forma que sejam entendidos pelo homem. Então, tem tudo isso, tá? Por que a gente fala isso? Sobre o conceito de como que você vai incluir essa questão aí do hardware, né?
Por quê? Porque dependendo, um exemplo, um scanner, uma câmera, ela não vai funcionar num determinado computador, tá? Por quê? Porque exigem essa organização de sistema. Eu acredito que já aconteceu com vocês, de vocês colocarem uma câmera, alguma coisa, e precisar uma atualização, chamada atualização, ou, né, você baixar algum sistema que faça esse convertimento de dados, né, e informações, tá ok? Então, pessoal, entrada, processamento e saída, isso aqui se fala muito em parte de informática, para quem faz informática, tá? Temos a questão, além desses 3 tópicos, temos o armazenamento. Então, o armazenamento ocorre em dispositivos de armazenamento primário, que são as memórias, né? Os dispositivos de armazenamento secundários, que a gente pode dizer aí a questão dos pendrives, dos HDs, né? Chamados armazenamentos secundários, como as unidades dos discos magnéticos, tá? Hoje é muito comum a gente ter um HD externo, tá? Hoje está muito barato, tá, pessoal? Se vocês forem ver aí de 500 megabytes ou de 1 tera, 2 tera, né? Esse dia eu fui numa loja e eles estavam em promoção aí HDs externos de 3 teras, tá? Tava R$800, tá? Aí você vai falar assim, professor, mas é muito caro. Pessoal, 3 tera é muita memória. E o de R$800, pessoal, se não me engano, era o de 2 tera. Então, você comprava de 3, ou seja, comprava 2 e ganhava mais um, tá? Foi até um colega meu que passou essa informação. Se você for ver, hoje os HD de 3 tera passa de R$1.200, R$1.300. Não sei se abaixou, tá, pessoal? Isso aí já faz um tempinho. Mas é importante a gente ter um HD externo também. Dentro dessa questão, nós temos o controle. O controle é a unidade do controle em si da CPU, que é um componente de controle de sistema, onde são o quê? Interpretadas as instruções do programa e transmitidas ordens para outros componentes do sistema. Então, são integrados, tá? Então, por isso que a gente fala, né? Às vezes a gente quer colocar memória no computador, a gente quer trocar algum componente, mas ele fica confuso. Por quê? Porque eles têm que ser interpretados e integrados, tá, pessoal? Então, às vezes acaba não ficando bom o sistema de computação que a gente deseja, tá? O meu computador mesmo, eu tenho um outro notebook, que deu problema, eu tive que comprar outro. E aí eu levei lá no rapaz, ele mudou algumas peças e ele não estava suportando, né, esses outros componentes novos. Por quê? Porque era uma versão muito antiga. Então acaba, como eu falei para vocês, acaba a gente tendo que comprar um novo instrumento, né, ou seja, um computador novo, tá? Isso é importante, tá? Então a gente entender um pouquinho sobre essas questões. Por quê? Porque lá na empresa de vocês têm um determinado computador que aí o programador ou o cara lá do TI vai falar, ó, esse computador ele não vai suportar tal coisa, né, armazenamento tal coisa. Realmente, porque vai ter que ter uma memória em anexo para contribuir, ajudar nessa parte aí do armazenamento de dados, tá? Isso é importante a gente saber, tá? Temos a questão aí dos tipos de computadores, tá, pessoal? Então, a gente fala os tipos de computadores. Tem os microcomputadores, chamados também computadores pessoais, PCs, né? Encontra-se nas casas, empresas, como principal ferramenta de comunicação. E hoje até podemos afirmar que a principal função do computador é o acesso à internet. Hoje, raramente você utiliza um computador sem internet, tá? Ah, vou utilizar para digitação, mas você quer um computador com internet, tá? Então, os PCs, pessoal, eles podem ser encontrados como computadores de mesas e portáteis, né? Então, a gente pode falar aí de mesas, são aqueles que ficam em casa mesmo, a gente não leva ele para os outros lugares, e os portáteis são os chamados notebooks, tá? E aí nós temos os computadores de redes, pessoal. O que seriam esses computadores de redes? São computadores utilizados, na maioria das vezes, por empresas e possuem funções destinadas ao uso da internet por funcionários e administradores, tá? Então, possui como vantagem o compartilhamento de recursos, incluindo a facilidade de distribuição de licença de software, tá? Então, computadores de rede, a gente pode simplificar como são computadores utilizados por integração. Então, você tem lá um servidor que você utiliza, né, em vários outros computadores alocados dentro de uma empresa, né? Então, microcomputadores e computadores de rede, tá? Bom,
Temos instrumentos de informações, então não podemos esquecer que hoje, grande parte dos trabalhos requer acesso em tempo integral à internet, tá, pessoal? Hoje nós temos aí as internets via rádio, fibra ótica, né? Temos aí bastante empresas em Sinop, principalmente quem mora aqui, que aí a gente tem aí como brigar com preço, tá? Mas com qualidade. E, infelizmente, as empresas, tem algumas empresas que acabam fugindo fora da ética, né? Como já aconteceu perto de casa, uma internet que eu adotei, a outra concorrente foi lá e cortou o cabo de fibra ótica. Acontece, né? Acontece. Por quê? São empresas antiéticas, né? Não gosta, por quê? Porque a empresa fez um preço bom e forneceu mais megabytes para a gente, né? Todo o suporte, se preocupa com a gente, e é isso que a gente quer. Então, existem empresas que têm essa questão, né? O preço é maior, não dá assistência, não tem cliente, vamos lá cortar o cabo que melhora, né? E assim, é isso que funciona, tá? Então, pessoal, para isso surgiram, dentro dos instrumentos de informações, surgiram equipamentos de bolso, que servem como assistentes digitais, né? Pessoais conhecidos como os PDAs, tá? Os PDAs nada mais são aqueles equipamentos que possuem tela de toque, acesso à internet e muitas vezes fazem parte do telefone celular, tá? Então, chamado PDAs, eles têm também como um instrumento, conhecido como instrumento de informações. Temos o sistema de computadores de médio porte, são aqueles microcomputadores mais sofisticados, e inclui os servidores de rede que vão ajudar o quê? A gerenciar a internet na parte ali global da empresa, tá? Então, são chamados sistema de computadores de médio porte, que aí entra a questão como classificação também de servidores, tá? Então, é importantíssimo. Vai ter uma empresa, já compra, né? Porque a gente sabe que o servidor, pessoal, é um computador que ele tem que ser um pouco mais potente dos demais, porque ele vai receber todo tipo de informação e automaticamente fazer o armazenamento dessas informações. Então, é importante que a gente tenha em mente que no servidor a gente gasta um pouco mais, tá? Só para vocês terem ideia, na empresa que eu trabalhava, é claro que era uma matriz, né, que tinha aí 3 filiais, só o servidor a empresa pagou 30 mil reais, tá, pessoal? Então, vocês vão falar, nossa, é muito, mas era um supercomputador justamente para suportar todas essas ramificações de informação, tá? Porque era a matriz mais 3 filiais, e aí surgiu, e olha que não era o computador tão top, tá, pessoal? Foi na faixa de 30 mil reais, tá? Mas tem computadores que passam de 100 mil reais. Então, são supercomputadores que vão estar armazenados, né? Imagina, você não tem um computador desse com um movimento grande, giro de informações, de dados, né? Para transformar em relatórios. É importante isso. Mas a empresa, como tinha capital, né? A empresa comprou e ela tinha, depois de um longo tempo, ela ter que adquirir o outro, por quê? Porque fica obsoleto, né? E aí ela já calculou 50 mil reais esse servidor, tá? Mas existe, é claro, computadores aí com valores extremos, né? Temos a questão do sistema de computadores de grande porte, chamado mainframes, tá, pessoal? Então, são sistemas grandes, rápidos e potentes, e possui, dentro da tecnologia da informação, alta capacidade de processamento e armazenamento, tá, pessoal? É os chamados servidores, né? Então, quando a gente fala computador de grande porte, é isso, tá? Então, continua com a função de gerenciar grande número de processamento de informação, e estão presentes nas organizações governamentais, né? Bancos e outras grandes empresas que possuem o quê? Grande número de acessos simultâneos. Então, é o chamado sistema de computadores de grande porte, né? Principalmente utilizado para as organizações do governo, bancos, entre outras grandes empresas, que é necessário ter os chamados mainframes, tá? O mainframes, tá ok? E os sistemas de supercomputadores, pessoal. Quando a gente fala super, né? Vai descrever aí uma categoria de poderosos sistemas, especificamente projetados para aplicações científicas, tá? Como a engenharia, negócios, que vai exigir velocidades elevadas para gigantescos cálculos numéricos, tá? Então, se vocês pesquisarem o supercomputador, temos aí o chamado super, não sei se alguém já pesquisou sobre essa questão do supercomputador, não sei se em alguma disciplina vocês já viram, falar sobre o supercomputador, tá? Deixa eu até ver aqui que eu tinha aqui uma matéria, né, uma informação sobre a questão dos supercomputadores, né? Como que funciona essa parte aí, tá? Deixa eu ver aqui.
até para passar para vocês, é importante essas informações, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, pessoal, aqui, ó, como a gente fala do supercomputador, nada mais é do que um computador que ele vai processar com maior rapidez, tá? Com maior rapidez, é claro, com qualidade também. Ele tem essa memória, né, dados e memórias, vamos dizer assim, não tão comuns de ser utilizados, tá? Normalmente essas máquinas, pessoal, avançadas, são empregadas para pesquisas militares também, tá? Então, principalmente aí a gente pode dizer que esses supercomputadores, não sei se alguém já viu, o mais rápido do mundo é o chinês, tá? Depois do Covid aí, eles têm também uma potência que é o supercomputador chinês, que é o considerado o mais antigo, vamos dizer assim, o mais antigo não, o mais eficiente, tá? E aí nós temos aqui sempre fala os principais supercomputadores, tá? Quais valores, né? Pessoal, valores muito grandes, tá? Aqui não fala, só fala a questão dos núcleos, tá? Mas nós temos a questão do primeiro da China, aí nós temos aí 3 computadores dos Estados Unidos, e aí nós temos o quinto aí no Japão, tá? Então são computadores aí extremos, com valores absurdos, né? Por quê? Porque são computadores que realmente vão trazer informações aí, aquelas informações mais, vamos dizer, complicadas de se ter, tá? Então, gera aí na casa de 10 a 15 milhões de dólares um supercomputador, tá? Por isso que eu falo para vocês, lá na empresa, um servidor, MyFrame, era 30 mil reais. E às vezes a gente acha, nossa, é muito caro, né? Imagina um supercomputador de 10 a 15 milhões de dólares, né? Então, não reais, né? É dólares. Então, se você for calcular 5 reais aí, 75 milhões de reais um computador, tá? Então, tem diversos tipos de computadores, ok? Pessoal, só um minutinho já volto, tá? Só pegar uma água ali. Bom, pessoal, então voltando aqui, vamos falar um pouquinho agora, né, do que se refere aos sistemas transacionais, né, a gente pode dizer que é o apoio à decisão e controle gerencial, tá? Então, os sistemas de informações, eles são ferramentas que utilizam hardware e software, né, com um objetivo, do quê? Gerenciar e administrar todas essas informações de uma determinada empresa, tá? Tanto dentro da empresa ou fora dela. Então, a gente pode dizer e estender, né, a toda a cadeia de suprimento. Então, vamos conhecer algumas das ferramentas utilizadas dentro desses sistemas, tá? O sistema de informações contábeis, eles vão funcionar como meio de ligar as atividades de departamento, a ligação de departamentos, utilizando o quê? Ferramentas de hardware e software que vai possuir 4 diferentes níveis funcionais. O sistema transacional, controle gerencial, apoio à decisão e também a questão do planejamento estratégico que a gente já falou, tá? Então, nós temos aqui, ó, sistemas transacionais. São aqueles sistemas que estão integrados tanto no planejamento estratégico, apoio à decisão, controle gerencial e, em si, o sistema transacional, tá? Bom, dentro desse controle, né, e desse sistema, pessoal, transacional nada mais é esse sistema caracterizado por regras formalizadas, ou seja, comunicações interfuncionais, grandes volumes de transações e um foco operacionais nas atividades cotidianas, tá? Então, são de transações realmente que a gente fala, tá? Mas são grandes volumes de transações. Então, através de um sistema transacional é que as informações contábeis, elas são compartilhadas com as outras áreas da empresa, né? Que a gente pode dizer tanto finança, marketing, né? E outras.
Então, esse é o, vamos dizer assim, a definição de sistema transacionais. São aqueles caracterizados por regras formalizadas, tá? Então, o sistema transacional, pessoal, é a base, né? É uma base, ou seja, se tem uma base, nela ocorre o principal processo de informação, tá? Então, esse sistema é a base, tá? Então, a partir dele, todos os eventos que pertencem a esse ciclo devem ser processados de acordo com Freire e tal, tá? Então, são eles: entrada de pedido, checagem de crédito, alocação, emissão de notas, expedição, transporte da informação e chegada de informação ao cliente. Então, quando se fala transacional, nada mais é do que uma base. Então, vai ocorrer aí um processo de informação. Entrou os dados, vai ser processados e, basicamente, chega a informação ao cliente. Ou seja, é a integração de departamentos, vamos dizer assim, tá? Mas é necessário a gente saber, né? Um exemplo que a gente passa de sistema transacional é a questão do departamento de vendas, né? Então, quando o departamento de venda ele vende à vista ou a prazo, o que ocorre, né? Tanto numa geração de uma duplicata, que seria de clientes, ou o dinheiro vai para o caixa. Então, é a integração de sistema, tá? Por isso que se fala sistema transacional, tá? Mesmo hoje, pessoal, com vários recursos que a gente tem, ainda encontramos problemas com o que falta, né? Falta de integração entre essas operações contábeis que são encontradas nesses sistemas chamados transacionais. Por quê? Porque, para quem trabalha em escritório, como eu já falei, vai receber as informações da empresa pelo arquivo XML. Tá? É um arquivo que você gera todas as suas informações e lá no escritório eles importam essas informações para checar todas as informações da empresa. É o arquivo XML. Então, as empresas ainda têm esse problema com a falta da integração. Por quê? Porque o arquivo que é gerado não é o mesmo arquivo que a empresa de contabilidade espera receber, tá? Então, segundo o Fleury e tal, ele diz que isto pode ocorrer basicamente em 3 instâncias: entre as atividades de informações executadas dentro da empresa, entre as instalações da empresa e entre a empresa e outras pertencentes aí à cadeia de suprimentos de informação, tá? Então, sempre vai haver dessas três formas, né? Entre as atividades de informações executadas da empresa, ou seja, não tão integrado, entre as instalações da empresa, ou seja, algum computador não está interligado ao servidor, e entre a empresa e outras pertencentes à cadeia de suprimentos de informação, no caso, uma filial, tá? Então, lá na empresa que eu trabalhava, existia toda essa integração, tá, pessoal? Então, a gente não tinha dificuldade. Era um gasto aí bem considerado, com parte de suprimento, parte de tecnologia da informação, mas que dava a resposta ao que a gente pedia, tá? Um exemplo, lá em Goiânia, vendia tal coisa. No meu relatório já aparecia que tinha venda, né? Se era à vista ou a prazo, baixa no estoque. Então, nada mais é do que era a integração, tá? E o que ocorria? Se eu fosse lá para Goiânia, lá de um computador, eu poderia acessar o computador de Sinop, né? Então, teria essa integração, tá? Dos sistemas transacionais. Nesse nível, né, quando a gente fala de sistemas transacionais, nós temos a questão do controle gerencial, tá? Nesse nível, serão utilizados dados do sistema transacionais ou transacional para gerenciamento das atividades contábeis, tá? Esses relatórios extraídos vão trazer nada mais, nada menos do que informação sobre os indicadores, principalmente financeiros, né? Como o desempenho, que a gente pode citar, a produtividade, a qualidade e o serviço ao cliente. Por isso que é importante, dentro de um sistema transacional, esse gerenciamento das atividades, tá? Então, pessoal, sistemas, né? Eu acredito que um sistema bem integrado aí que a gente pode ver, de uma loja muito grande em Sinop, a gente pode citar a Van, né? A Móveis Gazin, temos outros tipos de empresas, né? Que tem aí várias filiais no Brasil todo, então a gente tem uma integração, né? Então, se você acessar o exemplo site da Van, você pode comprar qualquer coisa que está ali à disposição, só que vai informar onde que tem disponibilidade de estoque. Esse dia eu pesquisando um produto, tinha uma disponibilidade só em Sorriso, né? Claro que eu não ia lá em Sorriso para adquirir pegar esse bem, né? Esse produto. E o que eu achei assim um pouco ruim era que eu comprava pelo site, eles me entregariam em casa, mas eles iam cobrar
frete, tá? Então, compensaria eu esperar chegar na loja de Sinop para comprar um produto, mas era tudo integrado. Então, mostrava lá as lojas que tinham em estoque, Sorriso, Cuiabá, né? Então, a gente pode dizer que é um sistema transacional, integrado, tá? Então, pessoal, como sabemos, as operações contábeis, elas são formadas por grande fluxo de informação, tá? E nesse caso é fundamental a geração de relatórios que tratem das informações concretas, ou seja, informações verídicas, tá? Não é criação ou informação incorreta, são informações concretas e corretas, tá? Então, dentro de um sistema, é necessário ter isso. As atividades de uma empresa, pessoal, são regidas pelas decisões de gerentes, né, administradores e outros cargos que movimentam seu dia a dia entre a decisão e outra, tá? Então, essas decisões determinam o rumo, que a gente pode dizer dentro de um sistema, as atividades, e muitas vezes representam tempo e o valor. Como eu falei, é necessário ter a integração desse sistema. Tem mais de uma loja? É necessária a integração, sistemas transacionais. Então, essa funcionalidade, ela é caracterizada pelo uso de software para apoiar as atividades operacionais do dia a dia, que a gente pode classificar como táticas e estratégicas, que vai possuir um elevado nível de complexidade, tá? E a gente sempre fala, as profissões do futuro são as profissões tecnológicas, né? Tanto TI, sistema de informação, por quê? Porque vai precisar, principalmente essa pandemia, ela trouxe algumas considerações para a gente, né? Que a gente não vive mais sem internet. Hoje, a população, em geral, ela não vive sem esse meio, tá, pessoal? Ah, vou morar lá na fazenda, né? Não quero água, não quero ter energia, água encanada e tal. Pessoal, tecnologia sempre vai estar presente. A gente nota que a pandemia trouxe uma coisa boa. Como utilizar a parte da tecnologia, tanto para dar aula, para estudar. Isso a gente aprendeu. Antes da pandemia a gente não tinha, né, essa ferramenta tão importante para a gente atingir no maior número de pessoas em qualquer lugar que for. Dados, né, disciplina que tem gente lá em São Paulo, Goiânia, acompanhando as aulas, tá? Mas é uma ferramenta que veio para modificar mesmo, tá? Então, o uso dessas ferramentas vai contribuir para melhoria na eficiência tanto das operações contábeis e possibilitar o nível de informação, tá? Que vai reduzir a falta de dados para relatórios completos e contábeis, tá? É muito importante essa questão, tá? Apoio à decisão. Então, a gente falou um pouquinho aí sobre a questão da parte gerencial. As ferramentas de tomada de decisão, elas são divididas em dois grupos, sendo o primeiro direcionadas às atividades operacionais, que vão estar lá todo dia na produção, e também a questão da gestão, tá? E isso é primordial. Então, em ambos os tipos de ferramentas, pessoal, de apoio à decisão, vai exigir que o nível de conhecimento dos usuários e que seja elevado para lidar com algumas, principalmente, dificuldades na implementação e utilização, tá? Segundo o Então, apoio decisão, um pouco de conhecimento, dificuldade na implementação e também mais, tá? Temos a questão do planejamento estratégico. Então, nessa etapa serão planejadas estratégias, né, como já fala. É no planejamento estratégico que as informações contábeis elas vão sustentar o desenvolvimento e aperfeiçoamento dessas estratégias, tá? São extensões do nível de apoio à decisão, embora um tanto interpretativas e com foco no longo prazo, tá? Por isso que eu falo, é necessário conhecimento. Por quê? Dentro do planejamento estratégico, ter uma estratégia é necessário que você tenha conhecimento. Para quê? Para interpretar e com foco no longo prazo. Quando a gente faz um planejamento estratégico, pessoal, sempre é para longo prazo e não muito curto prazo, tá? Então, é importante dentro desse apoio à decisão e o controle gerencial, tá? Bom, planejamento de recursos empresariais. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre o ERP, tá? O que é o ERP? Pessoal, o ERP é o Planejamento de Recursos Empresariais. É um sistema operacional de uma empresa, né, que é semelhante ao sistema Windows, né, que a gente utiliza, operacional Windows, para operações internas de um escritório, ou seja, é quem irá gerenciar as informações, tá? Então, quando se fala planejamento de recursos, esse sistema ERP nada mais é do que
focada para quem vai gerenciar essas informações. Como a gente pode dizer, o gestor, administrador, o diretor, né? Então, o ERP é um sistema que atua para integrar e automatizar muito dos processos de negócios dos quais fazem parte dessas funções de contabilidade, tanto finanças, recursos humanos, de empresa, né? E um detalhe muito importante, que a Gabriela está fazendo o TCC, o projeto dela em cima disso, né? Da utilização de sistemas, provavelmente, acredito que vai ser em escritório, em empresa, né? Qual que é a importância, né, de integrar e automatizar, utilizar esses sistemas, tá? Então, entra a questão do sistema de gestão empresarial, né? Como a gente já falou, hoje a gente não fica sem a utilização desse sistema, tá? Então, eu acredito aí, Gabriela, né, a Gabriela que está bem quietinha e não fala nada, né, Gabriela? Sobre essa questão, que ela vai fazer um trabalho muito importante. Qual que é a importância hoje, né? Por que utilizar um sistema de informação dentro de uma empresa? O que, que ele vai trazer de benefício, custo-benefício? Porque vai ter um valor, mas é importante a gente saber que hoje, além da gente integrar e automatizar um determinado sistema, né, um determinado processo desse sistema de informação, vai trazer vantagens e grandes. E hoje é o que o empresário busca, né? Agilidade e qualidade de informações, que isso, nada mais, nada menos, que ele vai ter um aumento nas suas receitas, tá? Por quê? Porque se eu tenho um relatório, eu tenho uma informação ali rápida no processo, automaticamente eu tenho, vamos dizer assim, confiança por parte do cliente, para deixar a empresa dele na mão do gerenciamento, aí, principalmente nos relatórios contábeis, tá? Pessoal, os ERPs, eles fazem parte do sistema de gestão empresarial e são módulos de software que são desenvolvidos para integrar os diversos departamentos de uma empresa e possibilitar o quê? A automatização e armazenamento de todas as informações do negócio, tá? Como assim? Um exemplo que a gente tem, pessoal, não sei se alguém já utilizou o Word ou o PowerPoint compartilhado do Google, que ele grava automaticamente. A gente sabe que o Word também, pelo PC, ele grava, ele tem um tempo lá que você pode estipular para gravação de informações. Acredito que todo mundo já viu, né? Às vezes você está lá, de repente acaba a energia, principalmente no PC, desliga tudo, mas o seu arquivo ele foi salvo, né? Ele precisa ser recuperado. E no Google, né, a gente tem essa ferramenta, tanto formulário, tanto Excel, Word, ele grava, então ele é automatizado. Então ele vai possibilitar tanto essa gravação, armazenamento aí de todas as informações do negócio, ao um único banco de dados. É o chamado compartilhamento que a gente tem, tá? Ou seja, uma única aplicação e uma interface que vai ser unificada ao longo de toda a empresa, tá? Por exemplo, no momento da emissão de uma nota fiscal, né, que a gente colocou aqui também. Temos aí a emissão de uma nota fiscal no sistema de vendas. As informações automaticamente, elas serão enviadas para o controle de contas a receber ou caixa da empresa, como eu falei para vocês, e ao mesmo tempo o controle de estoque estará sendo atualizado para quê? Para que a mercadoria vendida deixe de fazer parte da disponibilidade dos produtos, tá? Ou seja, faz parte lá do estoque, deixa de ser aí um bem da empresa, tá? É como uma informação, então é baixado, né? Então esse sistema, não sei se vocês já utilizaram, e hoje a gente utiliza muito compartilhamento de formulários, né? Tanto do Word e PowerPoint. Então tudo que eu faço lá, ele está sendo gravado e redistribuído para os demais, quem eu autorizo ajustar os trabalhos. Então no mestrado é muito comum a gente fazer isso. Abre uma página, vai fazendo os trabalhos e todo mundo vai compartilhando, colocando as suas informações, tá? Então, isso é um sistema de gestão empresarial também, tá? Quais são os benefícios, pessoal, dos sistemas ERP que a gente está falando aí? Existem alguns benefícios, né? Primeiro, integração e padronização dos dados. Então, exemplo, as notas fiscais, os pedidos usarão os mesmos códigos, tá? Então, facilita muito. E os mesmos padrões de busca dentro de todos os setores da empresa. E isso é muito bom, né? Temos a questão também da maior confiabilidade dos dados, ou seja, estarão monitorados em tempo real, como eu falei para vocês, toda mudança é como se fosse uma câmera, né? Estaria filmando os funcionários ali trabalhando. Isso ocorre muito em escritório, empresa. É a mesma coisa da confiabilidade dos dados. Então, sempre vai estar monitorado em tempo real. Tá? Exemplo, ao emitir uma nota fiscal, a baixa automática imediata do estoque, evitando que haja conflito nas vendas
ocasionado por um atraso na atualização do estoque. Isso aqui a gente quer dizer como você vendeu o mesmo produto para dois, né? Então tem que dar baixa, tá? Ah, tem um lá no estoque, vou vender, recebeu, chega lá, não tem. E aí? Tá? Então, quando a gente fala sistema de gestão empresarial, sistemas transacionais, entra essa questão da maior confiabilidade dos dados. Temos também, pessoal, a revisão dos processos. O que seria isso? Um exemplo que a gente colocou. A empresa poderá rever e mudar o processo de emissão de pedidos aos seus fornecedores com o objetivo de otimizar seu estoque, ou seja, uma vez que a informação ela é precisa, então não correrá o risco de erros humanos nas previsões de materiais. Isso aqui é muito comum, né? Vamos supor que aparece lá no sistema no estoque, mas na hora que você for vender, o sistema acusa que não foi dado baixa, mas não tem nenhum item à venda, tá? Isso pode ser por problemas de demora na atualização do sistema. Então, isso a gente vê que, existe essa revisão dos processos, tá? Então, dentro desse sistema de gestão empresarial, existem programas, sistemas que vai otimizar, vai ter esse objetivo de otimizar o estoque, tá? Nessa questão da informação, que deve ser precisa, tá? Então, não vai correr o risco de você vender um produto para as duas pessoas, tá? Aí se chama a questão do estelionato, né? Você vender um bem para duas pessoas e apenas uma ficar aí com esse bem, tá? Então não vai ocorrer esse processo, tá, pessoal? E a gente vê que empresas, principalmente de material de construção, eu já vi empresas que não tinham esse controle, esse cuidado, e acabou aí tendo problemas futuramente. É claro que não teve um problema muito grande, porque a empresa conseguiu aí comprar outro produto e repassar para o cliente. Mas se você vende algo e não consegue entregar para uma pessoa, isso entra a questão aí a gente fala a questão aí de estelionato, tá? Você vender algo que você não tem mais, tá ok, pessoal? Então, dentro do sistema, ajuda muito isso. Temos a questão também, como benefícios do sistema ERP, redução de custos. Então, o exemplo aí pode ajudar a identificar os gargalos, que a gente pode dizer das atividades que estão demandando mais tempo ou desperdício de matéria-prima. Então, redução de custos, principalmente isso aqui para as empresas industriais, tá? Então, ele vai ajudar a identificar os gargalos dessas atividades. Onde que está tendo aí desperdício? Então, é importante, né? Como você fica sabendo que teve desperdício? Se você produzia 20 unidades com uma quantidade X de matéria-prima, você começou a produzir 19. Então, esse um produto aí que não foi finalizado, se não foi desviado, teve desperdício. Então, é importante esse sistema de gestão. Otimização dos fluxos de informação também, tá, pessoal? Então, não há necessidade da elaboração de relatórios gerenciais, então basta gerá-lo na medida que houver necessidade. Se a gerência quiser saber quanto a empresa tem a receber no dia, tanto na semana ou no mês, é só solicitar no sistema que gera o relatório a qualquer momento. Então, tem essa questão da otimização do fluxo de informação. É um dos benefícios que a gente fala mais detalhado do sistema ERP, tá? E questão da nova dinâmica na tomada de decisão, ou decisões. Exemplo, os gerentes possuem as informações atualizadas a todo momento e suas decisões não dependem da atualização de dados, principalmente tem empresa que no final do dia vai fazer essa atualização para uma tomada de decisão. Então, é a integração dos sistemas chamados transacionais, tá? E também nós temos aí a questão da homogeneização das práticas operacionais e formas de gerenciamento, pessoal, principalmente para as filiais. Exemplos, criar padrões entre filiais ou empresa do mesmo grupo, tá? Então, unir as informações, é isso, ter um servidor compartilhado com todos, basicamente para ter aí o maior número de informações, e aí, a qualquer momento, eu tenho relatório para tomada de decisão. É um dos benefícios do sistema ERP, tá? O ERP nas pequenas empresas, pessoal. Então, segundo Mendes e Escrivão, ele fala que as empresas de ERP procuram o segmento das pequenas empresas com a seguinte perspectiva, tá? Bancos de dado único, então ele não tem aí um banco muito volumoso, tá? Então, não precisa de vários bancos de dados, um único só. Integração entre os setores da empresa, acesso fácil e imediato às informações, fluxo de informações entre as diversas áreas,
melhor gerenciamento das informações, racionalização e agilidade de processos, automatização de várias tarefas, né, administrativas, garantindo um maior controle, suporte à tomada de decisão e também a questão da atualização do parque tecnológico da empresa, ou seja, você não precisa de muito equipamento para gerar essas informações com as entradas de dados, tá? Os resultados, pessoal, obtidos dentro desses sistemas nas pequenas empresas, né, então obtidos na implantação dos sistemas, também foram agrupados nas melhorias a seguir, ou seja, tivemos a evolução de base tecnológica, que vai permitir o quê? Reduzir o tempo, né, de processamento das informações, porque são sistemas simples, integrados, obtenção das informações em tempo real, e também a questão da agilidade nas tarefas da empresa, pela otimização e uniformização dos procedimentos internos. Então, a gente tem essa questão da ERP dentro, né, da evolução da base tecnológica. Temos também a integração entre as diversas áreas da empresa, tá? Como eu falei para vocês, é importante isso, ou seja, auxiliada pela adoção de um único sistema em toda a empresa, que vai facilitar o acesso às informações e auxilia o controle e integridade dessas informações. Por quê? Porque vai eliminar a redundância dos dados e também permite a redução aí dos fluxos de papéis. Deixa eu só, depois eu vou alterar aqui, o Czinho ficou aqui, mas, e letra C vai ser permitir a redução dos fluxos de papéis, como eu falei para vocês. A tecnologia está aí para ajudar, né, pessoal? Então, não tem por que a gente ficar utilizando papéis. Utiliza o sistema que vai melhorar, né, o processo da empresa, alocando esses dados dentro de um sistema de informação, tá? E também nós temos a questão do impacto, né, no controle e gestão da empresa, que pode ser percebido por diminuição do retrabalho das tarefas administrativas, principalmente dentro desse sistema de gestão, melhoria no desempenho da empresa, crescimento da empresa, né, que vai possibilitar pelo controle de tarefas, centralização das atividades administrativas e otimização da comunicação, tá? Além da tomada de decisões com informações obtidas em tempo real e o maior comprometimento e responsabilidade do funcionário no apontamento. Então, é um trabalho simples, né? É um sistema bem simples e tranquilo. E aí a gente vai ter também o impacto, né? Dentro dessa questão aí que a gente fala, a gente tem um impacto na administração de recursos humanos da empresa, percebido por quem, né? Ou por quê? Pela redução dos custos, principalmente por meio da redução da mão de obra e de hora extras, ou seja, são sistemas que não é necessário grandes tempo, ou grande tempo, ou grande quantidades de funcionários para ter uma informação já elaborada, tá? Temos a questão também da racionalização de recursos e melhoria do nível técnico dos funcionários em informática, tá? Então, a gente pode observar que, mesmo em empresas de pequeno porte, pessoal, sistemas de ERPs podem ser utilizados e trazer muitos benefícios, tá? Então, a gente viu aí que o ERP é um software que integra várias áreas em um único banco de dados, e isto vai contribuir para a redução do tempo, trazendo em si a confiabilidade dos dados, entre outros itens para o diretor, para o administrador que esteja ali dentro da empresa, ok? Pessoal, alguma pergunta, dúvida? Fiquem à vontade aí para perguntar, tá? Basicamente, o conteúdo nosso era esse. Eu sei que fica um pouco cansativo, né? A gente falar, o aluno só ouvir, mas é o que nós teríamos para hoje. Então, a gente fez um material aí abrangendo tudo sobre a questão desse sistema de gestão empresarial, tanto questão dos sistemas transacionais, que entra a questão da parte também da tecnologia da informação, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade para perguntar, tá? E basicamente era o que nós teríamos para hoje, tá? Então, a gente não vai trazer mais conteúdo para vocês hoje, porque era o resumo que a gente tinha, né? A gente fez aí uma parte sintética do conteúdo para vocês compreenderem como que funciona o sistema de informação, tá? E a gente nota, né, que a gente tem muita informação ainda para entender, para rever, tá? Por quê, pessoal? Isso faz parte de um sistema eficiente dentro da empresa. Por isso que existe essa disciplina, né? Sistema de informação contábil. Então, a gente engloba tudo. Eu sei que alguns de vocês não tinham conhecimento sobre isso, desses tipos de sistema. Tá? Outros já fez curso e tal,
mas são sistemas que na hora de você escolher, definir, né, então essa disciplina vai orientar qual que é o melhor sistema para sua empresa, tá ok? Não é simplesmente, vou lançar aqui no Word, Excel e tal, não, existe um sistema adequado para sua empresa, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas, fica à disposição aí, se não tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, né, a gente vai finalizando a nossa aula, tá? Então, assim, os artigos lá que a gente passou para vocês, quero ver se essa semana que vem, ou final de semana, né, eu começo já a corrigir as atividades de vocês, as outras atividades, eu não sei se eu cheguei a corrigir, porque é tanta atividade, tá, pessoal? Então, além de vocês, eu tenho outras turmas, né, em outra faculdade particular. Então, é uma correria grande. Então, a gente acaba demorando um pouquinho aí lançar as notas, né, ou fazer a correção, mas nós temos aí essa parte do conteúdo a passar para vocês, tá? É importante que vocês tenham em mente, pelo menos, essas partes sintéticas que a gente está passando para vocês aí de sistema de informação contábil, tá? Então, pessoal, mais uma vez, quero agradecer vocês. Amanhã vocês vão ter uma atividade aí relacionada às perguntas da aula de hoje. Então, amanhã, às 7 horas, vai estar liberado aí essas questões e vocês podem fazer entregando até as 23h59, como é de costume, tá ok? Então, quero agradecer aí ao pessoal, né? Já teve gente que já saiu, e o pessoal que caiu a internet também, mas já está registrado aí, tá, pessoal? A presença de vocês, não precisa colocar o nome, porque eu já registrei aqui pelo um print. Depois eu vou colocar lá. Caso a gente lance aí alguma falta e você estava presente, entre em contato com a gente, tá? Pode acontecer da gente lançar errado, mas verifiquem essa questão das presenças de vocês também lá no sistema, tá ok? Então, pessoal, um grande abraço. Professor. Oi. A Sirlene, eu entrei, era 10h12, porque foi a 10h10 quando voltou a energia aqui em casa. Não, beleza, Sirlene, vou colocar outra presença para você que você avisou no grupo, tá? Então, sempre quando acontecer isso, vocês avisam no grupo para a gente ficar sabendo, tá, pessoal? Por quê? Porque se eu não vejo vocês, automaticamente eu tiro o print na hora de colocar a presença lá, ou a falta, né? Se o aluno não está presente, não fez enquete, nada, é falta. Lembrando, pessoal, nesse semestre vai ter gente que vai reprovar, já tem gente reprovada por falta, tá? Então, a gente espera que não aconteça com vocês que já acompanham aí as nossas aulas, vocês já têm mais ou menos noção. Mas, cuide com essa questão, tá? A ferramenta está aí. Se algum dia eu não conseguir dar aula, eu aviso vocês pelo grupo, porque tem essa questão também da internet, né? Oscilar, cair, não conseguir travar tudo, que hoje de manhã demorei aí alguns minutos para entrar na aula por causa disso. Entrei 15 minutos antes, pessoal, e na hora da aula travou tudo, tá? Então, muito obrigado, bom final de semana, se cuidem, fiquem com Deus, e até a próxima sexta-feira. Até mais.